Chegou o mês de outubro e com o mês de outubro chega também a procura por uma nova escola, muitas vezes a matrícula numa escola nova, a mudança, né, de grupos do Fundamental 1 para o Fundamental 2 ou do ensino infantil para o Fundamental 1. É muito comum que neste momento as famílias estejam muito inseguras, inseguras em saber se estão tomando a decisão certa de manter na escola, de procurar uma nova escola, de dialogar com a escola sobre novos processos, né. Uma pergunta que chega com muita frequência aqui no meu perfil, lá no Instagram e aqui no YouTube também, sobre como escolher uma escola ideal. Onde existe uma escola inclusiva? Na Região tal você conhece uma escola inclusiva, no estado tal qual escola você indica. E a minha, resposta é sempre: não existe uma escola 100% inclusiva. Essa inclusão, ela vai acontecer a partir de uma parceria, e eu vou te explicar como isso pode ser muito mais fácil. Vem comigo até o final desse vídeo. Eu sou Andréa Rossi, orientadora parental para famílias atípicas, e eu falo dos transtornos ocultos, do neurodesenvolvimento, como TOD, TDAH, deficiência intelectual, TEA, Tourette, entre outros tantos que a gente precisa desmistificar esse lugar. Se você tem interesse nesse assunto, se inscreve aqui no meu canal, curte, comenta, compartilha, manda para todas as pessoas que você gostaria que soubesse um pouquinho mais sobre neurodiversidade, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre escola, vamos lá? Tomar a decisão de matricular um filho numa escola já é um grande desafio. Para as famílias que têm um filho neurodivergente, esse desafio se torna ainda maior, porque não é sobre grade curricular, lista de material e atividade extra. É sobre acolhimento, inclusão, conhecimento sobre a neurodiversidade, sobre a disposição do corpo docente e de todos os agentes da educação, né? Todos os educadores que fazem parte desse complexo que vai acolher o seu filho no dia a dia. Então é muito mais do que perguntas simples que normalmente as famílias típicas fazem. Os pais de crianças neurotípicas mergulham um pouco mais profundo nessa piscina. E é sobre isso que a gente precisa dialogar com bastante sinceridade. Não é a metodologia de uma escola que determina se ela é inclusiva ou não. Não é o processo educacional que é colocado como construtivista, conteudista ou coisas nesse sentido que vão determinar se você está fazendo uma boa escolha para o seu filho. Ela tem um lugar diferente dentro da neurodiversidade. Na prática, o que determina que uma escola é inclusiva é aquela escola que vai olhar integralmente para o seu filho, é aquela escola que vai compreender as singularidades do seu filho e é aquela escola que vai se disponibilizar para acolher não só o seu filho, mas como uma família, uma instituição que precisa de um olhar diferenciado. Então, algumas palavras-chaves, né, que você pode ter e alguns, um roteiro, vamos colocar como um roteiro organizado na sua cabeça ou nas suas anotações sobre uma escola inclusiva, é quando ela traz alguns pontos bem importantes. Por exemplo, como é que essa escola lida com comportamentos desafiadores que podem ocorrer dentro da neurodiversidade e ocorrem com uma certa frequência? Como a equipe pedagógica foi preparada para atuar com a neurodiversidade? Houve algum tipo de treinamento? Existe algum tipo de informação a respeito disso? Qual é esse diálogo que acontece entre a escola, o corpo docente e as necessidades das famílias que chegam com filhos neurodiversos dentro do ambiente escolar? Quando a escola recebe essa criança neurodiversa, ela trata isso de forma muito individual ou ela também traz a família para esse contexto, para esse lugar, para estabelecer uma parceria muito, sólida e focada no franco desenvolvimento socioemocional e acadêmico dessa criança. E como é que essa escola reage às requisições e solicitações dessa família para
unir as informações, estabelecer uma proximidade. A escola ela é reativa ou ela está aberta a esse diálogo, né? A escola está preparada para fazer trocas muito mais constantes com essa família ou ela está restrita àqueles encontros determinados no calendário. Isso tudo é tão importante de ser colocado, né, de ser observado na escolha da escola do seu filho. Mais do que prometer uma adaptação acadêmica, a escola precisa oferecer para essa família, e em especial essa criança, um projeto acadêmico flexível, individualizado, focado nas singularidades e nas necessidades que essa criança apresenta, né? E com o foco e o objetivo principal, que é o franco desenvolvimento dessa criança, né? Ela precisa ter um olhar é, individualizado sobre as suas necessidades, considerando o seu cérebro que tem um desenvolvimento atípico e pode ter a sua cognição e a sua emoção afetadas por esse desenvolvimento neuroatípico. Então a gente fala muito neuroatípico, neurodiversidade, porque é um tema pouco explorado ainda nesse lugar, com muitos paradigmas, e somente por meio de muita conversa, diálogo e proximidade com a escola que a gente consegue um ambiente mais inclusivo. Então esse papel é uma parceria entre família e escola. E essas perguntas, elas devem ser colocadas tanto para vocês na hora de escolher, quanto para a escola quando for escolhida. O papel da escola, quando se diz uma escola inclusiva, é entender que neurodiversidade, a neurodivergência, ser uma criança neuroatípica, não é sinônimo de incapacidade e não é sinônimo de incompetência. Pelo contrário, é uma criança que vai aprender num outro ritmo, com outras estratégias, numa outra dinâmica. É uma criança que vai precisar de mais insights, de mais suporte, muitas vezes, mas somente por meio de muito conhecimento que a escola vai conseguir olhar para esse lugar sem medo de falar: "Ah, eu não dou conta, aqui a gente não consegue", porque é possível. Nós precisamos, para além de boa vontade, como eu já falei isso algumas vezes, de estratégias. E é tão importante quando as escolas se colocam no lugar de estabelecer esse vínculo com a família, porque as estratégias começam a brotar muito mais e são muito mais assertivas. Pensando de forma estratégica, na hora de escolher uma escola, né, o que deve ser considerado de fato que é uma escola inclusiva, é uma escola que oferece para a família ajustes concretos e reais. E o que são esses ajustes? Flexibilidade na avaliação, né, a possibilidade dessa criança ser avaliada de forma ampla, 360 graus, com vários instrumentos e não aquele único, exclusivo, dedicado ao grupo de forma geral. Suporte de regulação emocional. Muitas crianças têm crises muito difíceis no ambiente escolar. Então, oferecer um suporte de regulação emocional também faz parte do processo de inclusão para as crianças neuroatípicas. Respeitar o ritmo da criança, respeitar a necessidade de pausas programadas, respeitar a necessidade de interromper algumas situações para que ela se regule sem que ela caia na piscina da crise de desregulação emocional. Isso também é muito importante e faz parte do processo de inclusão. E também, não menos importante, é aquela escola que está aberta às reuniões periódicas, às reuniões frequentes, para revisitar um plano estratégico, objetivos acadêmicos e sociais dentro do ambiente escolar e entender o que está funcionando, o que continua, o que já foi superado e o que entra novo, de novo, né? O que entra para os novos desafios, próximos passos de desenvolvimento daquela criança. Agora, do ponto de vista da família que está nesse processo ainda de escolher, eu falo que o melhor termômetro para saber se você realmente está escolhendo uma escola certa para o seu filho é o seu sentir. Nós precisamos sentir, nós precisamos estar confortáveis com a situação. Não existe uma outra fórmula que não seja o sentir. Quando você se sente escutado, respeitado e você sente a disponibilidade do outro lado, a pessoa que te recebeu, te ouviu, compreendeu e disse: ok, eu não tenho todas essas ferramentas, mas juntos nós podemos crescer e fazer a inclusão
esse processo aqui na escola acontecer de forma saudável, você vai se sentir muito melhor. Você vai perceber que você está num lugar muito confortável para colocar o seu filho nessa escola. O melhor termômetro para entender se a escola é inclusiva, independente de como ela se determina, se é construtivista, se é conteudista, se ela é bilíngue, se ela é Waldorf ou coisas desse sentido, é se ela é respeitosa, se ela estabelece parceria com a família e se ela está disponível. Melhor do que tudo, minha filha já passou por várias escolas e eu digo, pela nossa experiência, a escola onde ela foi mais acolhida e teve um processo de inclusão mais respeitado foi uma escola conteudista. E ela passou por várias modalidades de escolas, né. Então, a minha experiência foi bem marcada nesse lugar. Cada família é única, cada família tem os seus valores e suas prioridades, e isso é importante ser considerado, mas vale você sentir, de fato, onde as pessoas se colocam disponíveis para fazer esse processo de inclusão. Agora, não menos importante, é fundamental que vocês, enquanto famílias, estejam atentos a algumas armadilhas nas entrevistas com as escolas, com as equipes pedagógicas e coordenadores, porque algumas falas que parecem ser inclusivas são, na verdade, informações distorcidas sobre a real necessidade e o real processo de inclusão de uma criança neuroatípica dentro do ambiente escolar. Fique atento com frases como: "Aqui nós tratamos todos iguais". Não dá para ser assim. Ele vai aprender pelo amor ou pela dor, vai sofrer, mas ele vai conseguir, porque o mundo lá fora é muito duro. Eu já ouvi essa frase. Cuidado com ela. Ter laudo não significa nada. Aqui a gente não se apega ao laudo. A gente trata todo mundo com o que precisa ser tratado. Gente, laudo não é brincadeira, né? Vamos lá. Então essa frase precisa estar aqui. Opa, me gerou um desconforto. Essas frases todas que eu disse, como trouxe, né, como exemplo, elas indicam exclusão, capacitismo e não respeitam as singularidades das crianças e dos jovens, né. É muito importante que, enquanto pai e mãe, vocês estejam atentos a isso. Toda vez que vocês ouvirem coisas desse tipo, onde existe uma tentativa de colocar o seu filho no quadrado, onde todo mundo faz assim e aqui a gente faz assim para todo mundo, é uma frase que não respeita o espaço que ele ocupa. E aí você vai avaliar, faz sentido eu continuar investindo tempo nessa entrevista com essa escola ou vale a pena argumentar para saber sim, nós podemos modificar essa proposta, considerando que você tem real razão, onde eu não posso tratar o seu filho como todo mundo trata, né? Ele tem que ser respeitado como ele é. É muito importante que a gente tenha esse olhar. E para fechar, sempre tenham em mente que o seu filho merece pertencer e que não existe escola perfeita e que está tudo certo nesse processo. O que nós precisamos é de uma escola aberta, flexível e disponível para acolher e receber o seu filho. O papel da escola é o desenvolvimento acadêmico e socioemocional. E nesse contexto, a neurodiversidade tem grandes desafios para que isso ocorra de forma respeitosa e coerente com o que precisa ser feito. E só por meio de uma parceria, de diálogos sinceros, diálogos respeitosos e frequentes, que essa inclusão vai acontecer. Eu considero isso primordial para escolher uma escola para uma criança que é neurodiversa. E para fechar, Não é publi, mas poderia ser. eu adoro esse livro aqui, que é o Saúde Mental na Escola. Todas as vezes que eu faço reuniões com escolas, com famílias, eu sempre recomendo a leitura desse livro e a aquisição da escola. A escola que adquirir esse livro, com certeza, terá acesso a informações maravilhosas, porque ele traz várias questões da neurodiversidade e também traz uma abordagem estratégica para professores, coordenadores e os agentes educativos. Então, não é só boa vontade, né? Não é só dizer que respeita, não é só falar que aqui todo mundo é tratado igual, que não dá. A gente precisa compreender para acolher de forma organizada. É isso. Se você gostou desse vídeo,
curte, comenta, compartilha. Vou adorar dialogar com vocês. Quero saber o que você pensou. Quero entender como é que tá o processo aí de escolha de uma escola para o seu filho. E fico aqui à disposição. Vocês me encontram por aqui, no YouTube, em vários canais. Deixa seu like, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.